Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aqui Estudos. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Nesse vídeo eu vou mostrar 20 assuntos da atualidade, que talvez possa ser tema da redação do Enem 2022. Primeiro tema: direitos da infância. A condição socioeconômica populacional caiu nos últimos anos por vários fatores, inclusive por impactos da pandemia. Com isso, muitas famílias precisaram expor suas crianças a maiores responsabilidades e demandas, o que acarreta no debate acerca da proteção aos direitos de crianças. Para melhor garantia e proteção bem como o desenvolvimento das crianças, é preciso que elas estejam asseguradas e resguardadas em direitos fundamentais, como os de segurança, bem-estar, convívio familiar e social, saúde, alimentação, educação e dignidade. Segundo tema: valorização do trabalho docente. Não é de hoje que profissionais da educação são desvalorizados e contam com baixos salários, cortes de planos de carreira, hipervigilância e responsabilização individual, desvalorização da qualificação profissional, precariedade na estrutura escolar e conflitos no ambiente escolar. Esses são alguns dos antigos problemas que se intensificaram na pandemia e tornam ainda mais evidente essa questão social, o que pode gerar uma boa reflexão no que diz respeito a tema de redação. Terceiro tema: juventude, trabalho e projeto de vida. Esse tema pode vir à tona devido à reforma do ensino médio junto com a nova realidade socioeconômica do país, que colocam em xeque as escolhas dos estudantes do ensino médio em relação à sua preparação para a atuação no meio social. Para esse assunto é interessante fazer uma análise a respeito da realidade social atual, relacionando-a com as dimensões que cercam as fases da vida das pessoas, principalmente a juventude. Quarto tema: percepção sobre bem-estar e felicidade. Pesquisas recentes têm mostrado uma significativa queda na percepção dos brasileiros em relação ao bem-estar do país e à felicidade futura, apontando para um período de maior pessimismo, que pode afetar as ações de retomada do desenvolvimento do país. É impossível não correlacionar a pandemia a esta condição de maior pessimismo, já que muitas pessoas tiveram a sua saúde mental prejudicada tanto pelo medo, dor e incertezas. A busca por formas de encontrar a felicidade e bem-estar estão sendo amplamente divulgadas a fim de mudar esta realidade, o que pode ser cobrado de alguma forma neste sentido na produção textual do Enem. Quinto tema: insegurança alimentar. A alta nos preços de alimentos que formam a cesta básica da população, o desemprego em alta e a desvalorização do poder de consumo são alguns dos fatores para a volta da fome como um problema social em todo o país. Esse tema pode abrir o leque de opções para um amplo debate. Sexto tema: ensino à distância, garantia de acesso à educação básica no Brasil. Neste caso, a proposta aborda uma questão social urgente, já que esta foi a forma de ensino utilizada durante os 2 anos de pandemia em que passamos. Com o objetivo de garantir o acesso à educação de crianças e jovens, muitas escolas públicas e privadas tiveram que se reinventar, adaptando-se à modalidade de ensino à distância. Contudo, há ainda muitos desafios para que esta seja uma ferramenta adequada e de êxito para o ensino, já que ela esbarra em desafios como acesso à internet, uso da tecnologia, falta de merenda e condições dignas de estudo, deixando de forma ainda mais clara a diferença social, a maior desigualdade social e, consequentemente, o abandono escolar de jovens de classes sociais mais carentes. Sétimo tema: desafios do trabalho remoto na sociedade brasileira. Como muito já foi citado nos temas anteriores, os 2 anos de pandemia e as consequências dela podem estar envolvidas em grande parte dos assuntos que se especula como de tema da redação do Enem 2022. Não muito diferente seria sobre a discussão contemporânea sobre o futuro do mundo do trabalho. Devido à pandemia, muitos trabalhadores e empresas foram forçados a se adaptar rapidamente ao trabalho remoto. Embora para muitos o home office seja uma otimização maior do tempo e da qualidade de vida, após 2 anos, pesquisas apontaram um aumento do estresse crônico, isolamento, deterioração física, além da ausência de uma legislação que regule as jornadas intermináveis de trabalho. Oitavo tema: caminhos para combater a escassez de água no Brasil. O tema possibilita, para além da discussão da mudança climática no Brasil e no mundo, a problematização no que se refere ao mito da abundância de água e a atual escassez desta no Brasil. Nono tema: a importância do subsídio à produção cultural na sociedade brasileira.
Em meio à votação para aprovação das leis Aldir Blanc, que institui uma política nacional de fomento ao setor cultural por meio da continuidade do apoio emergencial, e da Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de 3,8 bilhões de reais para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural, o retorno de shows, peças de teatro e do cinema ainda enfrentam dificuldades. É importante apontar que o setor cultural no Brasil já enfrentava dificuldades antes mesmo da pandemia, que só agravou o problema. Assim, é possível discutir a necessidade de investimento público e privado em um setor tão importante e essencial para a vida humana. 10º tema: investimento em tecnologia na saúde, estratégias de preservação da vida humana. Esta já é uma proposta ampla e que exigirá do candidato cuidado na delimitação do assunto e da hipótese a ser defendida. É possível delinear discussões sobre a criação de novas estratégias de tratamento e de prevenção para doenças que até pouco atrás eram incuráveis, de um prognóstico mais eficiente e preciso e de procedimentos menos invasivos ao corpo. 11º tema: importância do saneamento básico para a saúde da população brasileira. Apesar de estarmos na era da modernidade, ainda é grande a população que vive no Brasil sem as mínimas condições de saneamento básico. O tema, apesar de não ser novo, poderá estar nas provas do Enem 2022, já que quando o assunto é qualidade de vida, é comum que pessoas acabem direcionando sua atenção para avanços tecnológicos e suas facilidades, novas metodologias de nutrição, exercícios, entre outras frentes. Porém, por mais que essas questões sejam sim interessantes de serem exploradas, existe um tema muito mais fundamental que nem sempre é lembrado na medida em que merece: o saneamento básico. A carência do saneamento básico e a falta de investimentos e evolução em políticas públicas que façam com que todos tenham acesso a ele ainda é um grande assunto que levanta questionamentos. 12º tema: aumento da depressão entre os brasileiros na pandemia. Que a pandemia acarretou muitos problemas de saúde mental em grande parcela da população brasileira não é novidade para ninguém, e é por isso que a abordagem pode acontecer na redação do exame. Caso esteja, é importante ressaltar que uma das principais explicações para esse aumento pode estar ligado ao estresse sem precedentes causado pelo isolamento social decorrente da pandemia. Ligados a isso, as restrições na capacidade das pessoas de trabalhar, estudar, poder buscar apoio entre os entes queridos e envolvimento em suas comunidades. 13º tema: relevância dos influenciadores digitais nos padrões de consumo. Hoje em dia os influenciadores digitais estão fazendo jus ao nome e atingindo cada vez mais uma parcela maior da população. Isso pode ser abordado na redação como forma de reflexão, já que o impacto desses profissionais no mercado é inegável. 14º tema: uso das redes sociais na disseminação de fake news. As fake news nas redes sociais não são novidade. É comum acabar nos deparando com notícias falsas em grupos, em compartilhamento de amigos e até em perfis de pessoas conhecidas. O impacto dessas ações é bastante preocupante, principalmente quando elas envolvem outros fatores e podem influenciar resultados e decisões relevantes. Ao confeccionar o texto sobre este tema, é importante que o candidato tenha um bom embasamento acerca do assunto. Argumentos e exemplos práticos serão vistos como diferenciais no texto. 15º tema: o agronegócio e a preservação ambiental. Tema atual e amplamente debatido, pois muitos acreditam que é possível a preservação ambiental andar de mãos dadas com o agronegócio. Entretanto, há aqueles que enxerguem no agronegócio só o interesse no lucro, sem preocupação com a questão ambiental do país. A verdade é que o agronegócio nunca esteve tão bem no país. Mas, os números de crescimento pensando em uma perspectiva ambiental, gera preocupação por conta de diversos impactos ambientais causados pela superexploração do meio ambiente. 16º tema: crise hídrica e desenvolvimento de energias renováveis. O Brasil enfrenta uma das piores crises hídricas da sua história e pela primeira vez o governo federal emitiu um alerta de risco hídrico no país. Neste sentido, se faz necessário abrir novos caminhos tanto para medidas preventivas, a fim de se evitar um racionamento de energia, como ocorrido em 2001, como também para novas fontes renováveis. Um tema muito atual e que pode ser bastante explorado no Enem 2022. 17º tema: homeschooling e o desenvolvimento social da criança.
Outro tema polêmico herdado da pandemia no país refere-se ao homeschooling, termo adotado da língua inglesa, que quer dizer educação domiciliar e o desenvolvimento social da criança. No Brasil ele ainda não é uma prática legal, mas já é realizada por cerca de 5 a 6 mil famílias, segundo dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, ANED. Muitos aderiram ao método durante a pandemia e não veem mais a necessidade de seus filhos frequentarem a escola no formato tradicional. Já outros defendem que a escola vai muito além do que um espaço de estudar, e sim de socializar, explorar e aprender habilidades sociais que são cruciais para a vida. Décimo oitavo tema: como diminuir a evasão escolar. A evasão escolar é um quadro que preocupa muitos educadores e profissionais pedagógicos. Na pandemia, o índice de evasão escolar aumentou consideravelmente. Elencar nesse tema as causas e as principais soluções para que os números de evasão escolar diminuam são os diferenciais para o estudante que escreve sobre este tema. O abandono da sala de aula por parte do estudante deve ser compreendido em suas raízes para ser combatido com eficácia. 19º tema: inclusão social por meio do esporte. A prática de esportes pode ser uma grande ferramenta para a inclusão social, já que ela contribui em diversos ensinamentos motores e cognitivos para a formação do indivíduo e é capaz de abrir oportunidades para toda a vida. Neste sentido, candidato poderá sinalizar em seu texto as práticas esportivas e projetos sociais que tenham feito a diferença em determinado meio ou comunidade. E por fim, o último caso: como incluir a participação de indígenas e quilombolas na sociedade. Indígenas e quilombolas atualmente lutam em torno de uma causa comum, a defesa de seus territórios que se encontram ameaçados pela demora na regularização fundiária e pelo avanço da exploração minerária. É importante salientar neste tema que é um direito de todos os brasileiros a tutela do patrimônio dos povos indígenas e quilombolas. Esta é uma forma de autoconhecimento da história nacional e proteção das manifestações culturais que compõem não apenas a identidade dessas comunidades, como também a identidade brasileira. Sendo assim, o tema requer uma reflexão de como devemos fazer esse resgate diário sobre o que é o nosso país e todos os povos que aqui habitam. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu estou sempre trazendo informações atualizadas de estudos. Um forte abraço, até a próxima!